Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Taurus Armas. Enfim, terminamos o primeiro TRI, tá? Agora sobraram algumas empresas ainda que a gente não analisou até começar a sair o resultado do primeiro trimestre de 2024, né? Vamos ver uma ou outra aí que passou, que ainda é interessante ou por algum motivo vale a pena analisar. A Taurus acho que é um bom exemplo, ainda tem muita gente interessada na Taurus, tá? Resumindo a história toda aqui, a Taurus fez um turnaround fantástico nesses anos, tá? Saiu de uma empresa que era quebrada, assim, né? 2017, virtualmente quebrada, com uma dívida enorme, um resultado operacional negativo, tudo horrível, para ter um ano fantástico em 2021, principalmente, né? 2022 foi bom ainda. 500 milhões de lucro, 1 bi de EBITDA, mais ou menos, né, com uma transformação total da empresa. Mas o que aconteceu? Parte desse resultado muito forte que a gente viu aqui veio acompanhado do melhor cenário da história da empresa em termos de vendas, de armas e tal, o mercado consumidor muito, muito aquecido. Então, eu também achei isso na época. Quando veio esse resultado forte, falou: ó, a Taurus fez um turnaround perfeito de livro, agora os números estão muito bons. Só que a gente viu que esse cenário não se sustentou. Eu sempre falo isso em minha defesa, né? Sempre que tem um turnaround, tão importante quanto, né, a empresa sair desse desastre aqui, 2017, tá? Para, né, um resultado como 2021 fantástico, ela se manter lá, tá? É tão importante quanto. Porque às vezes acontece que a empresa melhorou por questões circunstanciais e tal, né? E depois não sustenta. Então, com a Taurus, não é que ela assim não sustentou. A empresa fez sim um bom trabalho, tá? Não tô criticando a empresa de jeito nenhum. Eu até nem sei como que eles conseguiram recuperar tanto a empresa assim, né? Mas esse resultado aqui, ele estava um pouco fantasioso, né? Ele estava sustentado por uma demanda muito acima do normal. Então, agora que a demanda está normalizando, a gente está vendo a capacidade da Taurus de gerar lucro, o EBITDA, é bem menor, né? Já está começando a entrar uma dívidazinha, porque ela pagou, né, um dividendito, né? Não só, tirando esses dois dividendos, ela teria zero dívida. Então, o que acontece? A Taurus hoje é isso aqui, tá, pessoal? 150 milhões de lucro, né? Foi mais ou menos compatível esse quarto tri. Uns 200 e pouco de EBITDA. Não é mais aquele 1 bi de EBITDA lá, esses 600 de lucro. Aí o que acontece? O velho problema da ancoragem, né, galera? Que aqui achou a empresa fantástica, né? A empresa cai porque o mercado agora vê, né, números um pouco piores. Porque assim, pra ser bem honesto, tá? Vou botar na 4 que não vai dar diferença, né? Que é mais líquido. Mesma coisa. Ser bem honesto, nem é tão ruim, né? A empresa vale 1,7 bi, ter 150 milhões de lucro, ok, né? Aceitável. Mas não é aquela Taurus que estava, né, fazendo e acontecendo. É uma Taurus de resultados mais modestos. Isso mostrou que a empresa é capaz de, num momento que voltasse a demanda aquecida, entregar resultados fortes? Sim, mostrou, tá? Mas hoje o que a gente tem é isso aqui, e olha que já está começando a ter, né, crédito fiscal sendo lançado e tal, né? Ainda está segurando. O resultado financeiro foi positivo esse trimestre, mas a empresa está com dívida, né? Tem impacto de, né, câmbio e tudo mais. Então pode ser que ela estacione num resultado pior, inclusive, tá? Na casa ali de 100 milhões de lucro e tudo mais. Então, esse último ano em especial, para ver números fracos, e esse tri em especial foi fraco, então, né, não é muito animador as notícias para Taurus, tá? Mas vamos dar uma olhada aí nos números. A empresa, né, a primeira coisa, em vez de uma arma de fogo, né, é um braço robótico. Isso tem que dar os créditos, tá? A Taurus fez um trabalho muito legal de modernizar a produção, investir em tecnologia, de otimizar ali o parque dela ali, é bem legal, eles mostrando o parque fabril com os fornecedores, tal. Ela fez um trabalho legal. É que um momento, né, um mercado, vamos dizer assim, normalizado de demanda, né? O que ela consegue lucrar é aquilo, tá? Não é 1 bi, é 100, 200 milhões, tá? Coisa bem mais modesta. Então esse foi o choque de expectativa, tá certo? Mas a empresa sim fez um bom trabalho, tá? Não tô querendo criticar de jeito nenhum. Porque os números estão cada vez mais fracos frente àquele resultado anterior que a gente viu, né?
Então, olhando aqui, porque fica mais fácil de ver, tá? Na comparação ano a ano, que é o que normalmente a gente faz, né? É uma queda relevante da receita, quase 30%. O CPV nunca cai na mesma medida, porque parte dos custos é variável, matéria-prima e tal, que cai com a queda nas vendas, parte não é. Então, o impacto ele é muito grande no lucro bruto, né? 45% de queda, com uma perda brutal de margem bruta, para, né, fazer o trocadilho. As despesas operacionais até que tá segurando um pouco, mas é muito duro, né? 3% de aumento, você não consegue cortar a despesa operacional assim tão fácil. Então, o impacto aqui no operacional é brutal, é 70% de queda no operacional. É muito grande, tá, pessoal? A Taurus perdeu muito. E pior que isso, tá? O quarto tri dela tá fraco, então quer dizer que não tem um sinal que meio que parou de piorar para estabilizar. Tá piorando ainda, porque o quarto tri seguiu tendo queda expressiva, foi a margem bruta mais baixa dessa série histórica, a margem operacional também, né? O lucro aqui antes dos impostos e tal, e do resultado financeiro, né? Bem baixo, né? Enfim, só o lucro líquido não apareceu tão ruim porque teve resultado financeiro positivo e tá começando a ter crédito fiscal e tal, né? Revertendo, então o resultado tá ruim, tá? Da Taurus e piorando, tá? Dá pra ver aqui, ó, EBITDA, margem EBITDA, pior do que o ano que já foi um ano fraco. Então, os números dela nesse cenário, né, são bem mais modestos, né, bem mais tranquilos. Aí voltamos à programação normal de armas de fogo. Lembrando, tá, que esse é um vídeo da análise da empresa Taurus, não tem nada a ver com arma de fogo, tá? Ela fabrica arma de fogo, mas eu não tenho nada a ver com isso. Enfim, vamos ver o que a empresa comenta, né? Taurus começou o ano, estoques adequados, expectativas de mercado mais positivas, né? Ainda bem, porque tá muito ruim. O resto do mundo, forças militares, aí, né? A guerra tá impactando e tal, mas isso sempre vai ter alguma coisinha, né? Assim. Eles estão participando de uma licitação que eu acho que eles ganharam, tá? Eu não sei se é essa mesma aqui, mas enfim, ganharam uma licitação lá no mercado indiano, que é um valor relevante, tá? É 250 mil dólares, é 1 bilhão aí pra empresa. Não é de se jogar fora nesse momento, não, tá? Então, bem legal. Enfim, depois tem que ver como é que vai entrar esse resultado aqui, porque a JV, ó, é transferência de tecnologia e a empresa que toca, né? Então, teoricamente, entra essa grana limpa, né? Só que essa JV, ela tem um tempo, né? Tem um tempo pré-estabelecido aí, determinado. Mas, a princípio, tem uma grana entrando aí na Taurus no futuro, tá? Ok. Tal, na Índia, de fabricação, na Arábia Saudita, entendimentos que ela tá buscando também, né, fazer algo do tipo lá também. Estrutura sólida, mais ou menos, né? Mudando o mix de produtos. Esse é não, esse aqui é o centro de engenharia e tal, que é bem legal, o trabalho que eles fazem, tudo mais. Aprimoramento e pesquisa. Modernização fabril, então eles investiram bastante nisso, que é legal. Né? O trabalho foi bem feito na empresa, só que não tá vendendo bem, né? Posição financeira confortável, perfil de vencimento da dívida, baixa alavancagem. A alavancagem acho que podia ter ficado mais sob controle, né? Eles cederam muito a pressão de pagar dividendos num cenário que estava assim, né, muito favorável, que não se manteve. O ano de 2023 pode não ter sido os mais favoráveis, preparado para o futuro, na verdade, tá? O resultado acumulado nos últimos anos também é verdade. Nível de excelência e tudo mais. Ok. Então, esse aqui é o ponto-chave, tá? Naquele ano lá que a gente viu, 2020, né, 21 e tal, foi uma demanda absurda. Esse aqui é um indicador de consulta de background do cara que tá querendo comprar arma, tá? É um indicador de mercado, assim, que representa mais ou menos o interesse das pessoas em adquirirem, né, os armamentos nos Estados Unidos, que lembrando é o principal mercado deles. Então, isso aqui teve nas alturas lá, 2020 e 2021, né, acima de qualquer série histórica, e normalizou. O que me assusta é que o nível atual, a gente viu foi um ano fraco, ainda é acima de toda a série histórica, né? Só não é acima desses últimos 3 anos. Então isso aqui para mim
incomoda bastante, tá? Porque, pô, tudo bem, ainda foi um ano historicamente bom e o resultado da empresa caiu muito, né? Então, eu achei bem desanimador isso aqui, tá? Bem desanimador mesmo. Enfim, no Brasil ainda tem problemas de regulação e tal, apesar de ser um mercado bem menor para Taurus, né? Mas enfim, também ajuda a piorar a situação. Eles continuam vendendo para forças de seguranças e afins, mas, né, tá meio fraco o negócio para ela no Brasil. Agora, principalmente, o que faz diferença é o mercado americano, tá? Não se esqueçam disso. Então, o que a gente vê a produção, olha lá, né? Então, aquele pico de 2021, que a empresa, né, ganhou muita grana, reduziu, e essa redução aqui em especial, né, chegou naquele sweet spot de alavancagem operacional, né, que dizimou o resultado da empresa. Aqui não fez tanta diferença de 21 para 22, né? 22 foi um ano bom ainda. Se a gente voltar aqui para o anual, 2022 ainda foi um ano positivo, de bons números e tal. Não foi igual a 21, que foi super forte, né? Mas ainda foi bom. Agora, essa diminuição de produção de 22 para 23 destruiu o resultado da empresa. Então aqui, deixa eu fechar isso. É onde tá meio que o sweet spot, assim, o break-even. Break-even não é porque ainda dá lucro, mas aonde ela acelera, né, os resultados na DRE, né, nessa faixa aqui de produção. Então, quando tiver abaixo desses, né, de um número aí, sei lá, intermediário, né, 1,5 milhão de armas, né, ela continua com esse resultado mais fraco. Tá? Então, isso aqui é um número mágico, assim, para buscar. Você vê que a produção no quarto tri foi bem fraca, né, bem fraca mesmo. Vamos ver o que eles comentam aqui. Tá, os lançamentos e beleza. Sem muito comentário, né, sobre o quarto trimestre em termos de produção, pelo menos não até agora. Vamos adiante. A produção não é igual à venda, tá? Pode ter descasamento. Então aqui eu acho que talvez esteja a explicação mesmo não estando escrito. Mas você vê que a produção caiu muito no quarto tri. Mas as vendas não, né? Tá vendendo, pelo menos estava vendendo, caiu 2%, pouquinho. Então a empresa freou a produção para adequar ali, né, ao volume mais ou menos de vendas, ok? Então fica mais claro isso. Ah, condição atípica de mercado, blá blá blá, exportações. A empresa está se preocupando muito em dizer, ó, pessoal, não, né, tá complicado e tal. E não tá dando tanta informação do que tá acontecendo agora, né? Enfim. Então, com expectativa um pouco melhor para 2024, né? Que é positivo, mas fraco ainda, né? Bom, vamos só voltar aqui e ver, né? Olha aquilo que eu falei. Tipo, Taurus, pessoal, é mercado americano. Tudo bem, essa queda aqui de vendas no mercado brasileiro ajudou a piorar? Claro que ajudou, né? Que vamos supor que tivesse vendendo esses 80 mil unidades, tá? Aqui. Então seria o quê? 60 e poucos mil unidades a mais. Né? Estaria ainda num patamar melhor. Tá? Então, claro que o mercado brasileiro também joga contra, mas principal de longe é mercado americano. Tá? Por isso que eu falei, isso aqui me preocupa um pouco. Porque mostra que, tipo, ainda estamos com uma demanda muito alta, né? Né, uma procura relativamente alta. Não é como se fosse um fundo aqui, ó. Não, caiu de 21 mil para 7 mil, a empresa perdeu muito resultado. Não, continua alto, né? Então, isso não acho bom esse dado, não. Beleza. Que mais? Né, então a receita, ela estabilizou nesse patamar aqui, né? Apesar do quarto tri ter sido fraco, provavelmente deve ter sido muito impacto da produção menor diluição de custos fixos, né? Ela estacionou a receita ali nesses 400 milhões. Tá em queda, né? Uma leve queda. 420 esse último. Bem ruim ainda. Esse segmento de capacetes que ela praticamente tinha esquecido, agora volta, né? Que é 6% de resultado para salvar, né? Enfim, a receita do ano, né, bem abaixo. Lembrando, tem esse gap aqui, 2 bi aparentemente de receita, né, é um número meio mágico ali. Abaixo ela perde muito, né, e acima o resultado entra com força. Você vê que nesse ano não teve nem muito reajuste, né? Não sei se tem um efeito mix grande, pode ser. Enfim, tá aqui queda de receita que a gente viu, ainda tem mix de produtos. Mas olha lá, né? Estados Unidos, 80 e poucos por cento da receita, então é o determinante. Então não adianta botar a culpa aí no Brasil, que trocou de governo e tal. Isso aí é minor, tá?
é pouco relevante para a Taurus. Relevante mesmo no mercado americano. Ah, o anual, beleza. No Brasil teve uma queda expressiva, a gente já falou. Mas, nossa, deu tão pouca diferença fora. Pois é. Blá, 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 blá. A queda no Brasil, quando você olha o todo, né, foi bem relevante mesmo, pesou muito. Então, né, revendo o que eu acabei de falar, né, essa piora no mercado brasileiro também foi relevante, tá? Mesmo sendo 80% assim da receita vem dos Estados Unidos, mas tipo aqui, né, desabou. Eles até falam aqui, ó, foi quase inexistente. Então, enfim, mesmo sendo, deixa eu rever o que eu acabei de falar, né? Mesmo sendo, né, muito menos relevante Brasil que Estados Unidos, mas como caiu absurdos, né, 76%, acaba pesando bastante no resultado da empresa também, tá? Bom, a gente revê aqui, não tem problema nenhum, tá? Lucro bruto fraco, com uma margem bem abaixo, né? 28%, já tá se aproximando. A Taurus sempre teve margens bem acima dos outros grandes concorrentes do mercado americano, né? Hugger e Schmidt Wilson. Agora já tá na mesma linha, veio 28, né? Antes isso aqui era muito maior. Tudo bem, né? Mesmo com toda essa queda, ainda parece ser competitiva, mas ela perdeu aquele destaque que ela tinha, né? Aqui, ó, a margem bruta atual bem baixa. Pode ser uma margem, né, excepcionalmente baixa por conta ali daquele corte de produção, né, para otimizar ali as vendas, mas é baixo, né? Tá aqui registrado. Uma margem bem ruim, anual tá bem abaixo do que ela já conseguiu também. As despesas operacionais eu tinha até comentado ali que ela estava fazendo um trabalho bom de controlar. É, tipo, é meio impossível controlar, né? Você vê que aqui já voltou a subir um pouco também. Né? E aí o impacto lá embaixo no resultado operacional pesa muito, né? Seja EBIT, EBITDA, o que for. Uma queda brutal, né? 60%, 70%, alguma coisa assim, margem abaixo de 10%, né? Um resultado bem ruim no ano, no trimestre em especial fraco, tá mais fraco que 2020, que ainda era um ano de recuperação, né? Não foi o ano forte de 2021. E o resultado financeiro só não foi pior, porque o resultado financeiro ainda veio positivo, né? Porque variação cambial. Mas sem esse pacto cambial, né, ainda teria mais o resultado financeiro. Tá? E o endividamento, eles estão falando que baixo, 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 não está mais tão baixo, não. Principalmente porque o EBITDA da empresa desabou. Então, continuando nesses níveis de EBITDA, né, tudo bem, não é uma dívida que preocupa. Mas é uma dívida que tem que ser levada em conta já. O que antes, né, ela tinha resolvido totalmente, tá? Então, o lucro líquido era para ter caído mais, tá? Esse resultado aqui é fruto de outros impactos fiscais e de resultado financeiro, para ter sido pior aqui, tá? O endividamento, que é o que a gente comentou. Cadê? Isso aqui é só de curto prazo. Tá bom. Dívida bancária. O que é o resto da dívida? 320 milhões é isso mesmo, né? É que como o EBITDA caiu muito, né? Proporcionalmente subiu, mas aparentemente, né? Não é uma dívida alta, tá? Mas tem que começar a olhar. O endividamento dela já passa de uma vez o EBITDA, esse EBITDA baixo, tá? Então não dá pra Taurus ficar pagando cento e poucos milhões de dividendo mais, tá? Tá, endividamento líquido 300 milhões. Não chega a ser alto, mas volta a subir a linha, né? Ficou basicamente zero, mas volta a subir. Investimentos na empresa, legal. Até então, né? Os investimentos, a princípio, ok, tá? Mesmo com esse resultado mais fraco, você vê que esse ano foi bem fraco. Aqui pode ter ficado preso, né? Dinheiro capital de giro, que você vê que ficou bem abaixo do EBITDA, tá? Mas mesmo assim, ainda comporta os investimentos da empresa. O que não comporta é isso aqui. Ela não pode sair pagando dividendo aí porque acionista quer receber. Tá? Aí pode começar a comprometer. Tá? Mas mesmo, né, com uma queda expressiva de resultados, ainda cabe o CAPEX dela, tranquilo, né? Então, mesmo com toda essa piora, né, ainda é um resultado ali, né? A empresa tá tendo seu lucrinho, né, o seu resultado ali positivo, o investimento cabe dentro da FCO, sobra dinheiro, não pode pagar uma quantia tão alta de dividendo, tem que reduzir bem isso aqui, bem, tá? Demais,
continua na dela ali. Tá? Só, claro, tem uma expectativa muito menor do que a expectativa que se tinha antes, né, com o resultado dela, né, nas alturas. Então tem mais um plano, aqui é o plano estratégico futuro, você veja bem mais modesto de investimento, né? Beleza, a empresa faz um trabalho legal, tá? Bem interessante. Mercado de capitais. E é isso, tá? Programa de recompra. O ponto-chave da Taurus é esse, tá? A expectativa. Né? Hoje, um choque de realidade, números bem mais modestos, né? Não é ruim se você analisar isso aqui individualmente. Claro, você olha essa queda aqui, né, 60%, 70% de queda, parece horrível. Mas, né, analisando a empresa isoladamente, tá ok. A grande questão é saber no futuro. Continua sendo boa, com esses números continua sendo boa. Não pode piorar mais. Tá? Não pode continuar caindo essa receita aí a ponto de piorar mais. Né? Tem aquele resultado que vai entrar lá da Índia e tal, claro, vai ajudar. Mas a empresa tem que, né, minimamente manter, né, um padrão mínimo de lucratividade. 10% de margem líquida é pouco, mas ainda serve, né? E aí, para o futuro, em termos de geração de valor, a se vê os próximos capítulos. Vamos ver aqui o que eu escrevi. Né? Receita fraca, pararam de piorar. Não é verdade. Quer dizer, não é que não é verdade. Né? Nos resultados seguintes, continuaram a piorar um pouquinho. CPV pressiona os resultados, claro, né? Não tem muito o que fazer. Despesas operacionais, eles tinham segurado um pouquinho mais, esse quarto trimestre é um pouco pior. Estrutura de capital continua tranquila, mas vem aumentando a dívida. E essa parte é verdade, né? Ainda mais com o plano de investimentos daqui para frente sendo bem mais modesto. Então, o segundo foi levemente melhor, mas o quarto foi levemente pior. Talvez o pior já tenha passado. Não parece, olha lá, né? Eu tava esperando estabilizar em 300 milhões de EBITDA. Não, né? Continuou caindo. Inclusive, esse TRI foi o pior de todos. 38. Isso aqui projetando a 150 milhões de EBITDA. Né? Menor do que. Metade do que eu tinha colocado no começo do ano. Então, sim, parou. Não parou. Quer dizer, não parou de piorar. Né? Sim, continuou piorando. Tá? Será que vai parar de piorar agora? Pode ser, pode continuar piorando, né? E por enquanto ainda se mantém a empresa. Mas um pouco mais de. Agora não tem mais margem nenhuma. Um pouco mais de piora, né? Creu para Taurus, tá? Então, resultados continuaram piorando ao longo do ano. Né? O quarto trimestre fechou fraco, né? Em todas as linhas. A receita foi o que menos caiu, mas caiu também, né? O atual nível de rentabilidade ainda é positivo, mas muito menor do que o de anos atrás. Né? Endividamento ainda está tranquilo, mas começa a demandar atenção, né? Tem que ficar olhando, tá? E investimentos continuam sob controle, mas a atenção à atenção com a distribuição futura de dividendos. Aqui ela pode meter os pés pelas mãos. Se ela não fizer nada do tipo, cara, tá ok. Se ela parar de piorar, tá ok, mas expectativa é bem fraca, né? Então, a Taurus teve um choque de realidade com números muito piores depois que o mercado de armas nos normalizou. E eu vou colocar aqui, né? E no Brasil passa por dificuldades. Né? Se o mercado no Brasil tivesse normal, igual a gente viu, ainda assim estaria ruim o resultado dela, né? Mas menos pior, né? A gente viu bem isso aí lá. Né? Então, mesmo sendo pouco, né? Como o Brasil despencou muito, claro que ele impacta a empresa, mas a empresa ainda estaria em dificuldade mesmo com o mercado brasileiro normal. O mercado americano é o principal, tá? Isso, claro, não muda. O Brasil passa por dificuldades, né? Nesse cenário, a empresa tem
o patamar atual de resultados e não mais os excelentes números de 2021, né? Atenção para eventos, né? Como a citação ganha pela JV indiana podem ajudar, mas o ideal é que a empresa consiga vender um pouco mais, mesmo em cenários mais complicados, né? Então, se ela parar de piorar de vez, sim, tá lá, né? Esse patamar de lucro, né? Tá ok. Se ela continuar piorando, aí ela pode perder essa estrelinha aqui, né? Pode perder a rentabilidade. Não tem mais muito espaço para erro, né? Vamos ver se 2024 de fato é um ano mais interessante aí para Taurus. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso aí. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!